Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Muito boa noite, meus amigos inscritos neste canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos com mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e com a reflexão do item O que é preciso entender por pobre de espírito. Jesus era seguido por uma multidão e seus discípulos, e subindo a um monte, ele se pôs a ensiná-los assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus 5, 3. E é com esta bem-aventurança que tem início um dos discursos públicos de Jesus Cristo. E neste discurso, ele profere lições de conduta moral a respeito da conquista do reino de Deus. Farei agora a leitura do item O que é preciso entender por pobre de espírito. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades. Por isso, poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo, entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento
para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essa coisa a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão como todos os outros no mundo invisível que tanto ridicularizam, e quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Bem, meus amigos, farei algumas considerações acerca do item de hoje à noite, em que Jesus nos fala especialmente sobre a virtude da humildade, como sendo a virtude de maior grandeza espiritual e a porta de entrada para a conquista do reino de Deus. Em toda a sua vida aqui na Terra, Jesus viveu e exemplificou esta virtude de maior grandeza, desde o seu nascimento até a sua morte. Pois Jesus nasceu na periferia de Belém, na pobreza, mas se fez grande em sua vida messiânica, enfrentando todos aqueles que se diziam poderosos. Foi humilde de coração, sem nunca perder a autoridade divina. E o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é não se achar melhor ou superior a nenhuma pessoa. É reconhecer que você tem valores, mas também perceber que o outro também possui valores e que somos todos iguais perante Deus. É não ter vergonha de conviver com pessoas que dizemos ser diferentes, pelo simples fato de serem humildes, pobres materialmente. Muitas vezes os chamamos de tolos, mas são pessoas que têm a grandiosidade da importante virtude da humildade. Ser humilde, portanto, é estar pronto a servir, seguindo os ensinamentos de Jesus. Ele que é o nosso modelo, o nosso guia. Jesus nos diz que quem quiser ser maior no reino dos céus, terá que se fazer simples, como uma criança.
nos fala ainda que possamos aprender dele, de Jesus, que é manso e humilde de coração. Meus amigos, no mundo atual, onde a dor e as provações se acumulam, estão por toda parte, precisamos vivenciar a virtude da humildade, da simplicidade. Se faz necessário a vivência dessa virtude, da humildade e da mansuetude de coração, que é extremamente importante em nossas vidas. É essa a virtude que nos aproxima de Deus e nos deixa sermos solidários, caridosos, nos induz à empatia, acorda em nós o gatilho do amor, da caridade. É essa virtude a vacina em período que todos nós estamos esperando a vacina. Então, é a virtude da humildade, a vacina espiritual que destrói o orgulho, que destrói o egoísmo, que são estes dois vilões, ervas daninhas semeadas no campo da vida pelo ser humano. Que possamos refletir sobre a virtude de hoje à noite e tentar semeá-la em nosso espírito para que possamos ter fruto de misericórdia, ter fruto de compaixão, ter fruto de amor para oferecer ao próximo. Que assim seja e assim será.